cruz de Cristo foi um fato planejado na eternidade. Na mente de Deus, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Da mesma maneira, lá no Egito, Deus instituiu a Páscoa judaica por ocasião da libertação do seu povo da servidão. E disse: esse dia lhes será por memorial. Vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração a geração. Esta festa expressava a sombra do que haveria de vir e tornou-se um marco no calendário judaico. Portanto, disse o Senhor Deus: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Fale isso a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro de um ano, macho e sem defeito, para o sacrifício que seria realizado no dia 14 ao entardecer. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta. Isso serviria de proteção contra a última praga que Deus enviaria aos egípcios. Naquela noite, vocês comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. É assim que vocês devem comê-los, prontos para a viagem, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Assim fizeram os filhos de Israel e partiram do Egito. Conforme Gálatas capítulo 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, no qual certa vez João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dessa maneira, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele entregou sua vida no momento em que o Cordeiro Pascual estava sendo morto em Jerusalém. Assim, Jesus morreu na ocasião da celebração dessa importante festa e pôs fim a toda a lei cerimonial. Ainda sobre esse evento, Jesus afirmou: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas antes do pôr do sol, Jesus é sepultado e após 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou. Enquanto Jesus estava no sepulcro, as mulheres se prepararam para ungí-lo. Mas qual dia da semana ocorreu esse preparo? O evangelista Lucas diz que as mulheres prepararam e repousaram. Observe o texto: e voltando a preparar especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. O evangelista Marcos afirma que as mulheres repousaram e prepararam. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. Nesse caso, Lucas está se referindo ao sábado semanal. Marcos está se referindo ao sábado cerimonial, ou o feriado nacional de libertação do cativeiro egípcio. Logo, ambos estão se referindo ao mesmo dia da semana, ou seja, a sexta-feira. João 12, verso 1 diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da festa da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Nessa ocasião, Maria de Betânia unge os pés de Jesus Cristo. No dia de sábado, como de costume, Jesus ensinava sempre nas sinagogas, conforme Lucas 4, verso 16. Nesse dia, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. O texto de Lucas 14, verso 1 diz que aconteceu num sábado, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. O texto fala que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Nessa data, o cordeiro era separado conforme Êxodo capítulo 12, verso 3. O texto fala o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Aquele sábado, chegaram os fariseus dizendo: sai e tira daqui
porque Herodes quer matar-te. Jesus lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso o demônio e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Logo, Jesus ainda caminhava em direção a Jerusalém. O evangelista Marcos diz: no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo dos figos. E quando se aproximaram de Jerusalém, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. O texto fala que ele, entrando em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou, dizendo: quem é este? E entrando ele no templo, começou a expulsar todos aqueles que vendiam e compravam. Nesse dia, sendo já tarde, Jesus saiu fora da cidade, e passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Aconteceu que, quando Jesus concluiu todo esse discurso, ele disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, a Bíblia diz que é a Páscoa do Senhor, conforme Levítico capítulo 23, verso 5. Quando chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascual, João diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E pegando o pão, tendo dado graça, e partiu-lhes, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Naquela reunião, Jesus anunciou: mas eis que a mão do que me traz está comigo. Houve também uma discussão entre os discípulos sobre qual deles parecia ser o maior. Então Jesus se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, ele pôs água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido, dizendo: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Em seguida disse: se sabei estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em seguida, Jesus faz a oração sacerdotal e passou as últimas instruções aos discípulos. Depois disso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava. Ele orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, Jesus foi até onde os seus discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caia em tentação. Enquanto Jesus falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Mas sabendo por Jesus de todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra por 2 vezes. Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram, e Pedro o seguia de longe. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E Anás mandou amarrar as mãos de Cristo e o enviou ao sumo sacerdote Caifás.
Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem? E disseram-lhe: se esse não fosse malfeitor, não lhes entregaríamos. Então Pilatos indagou-lhe: não acho nele crime algum. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por suas maldades, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saiba que não encontro nele crime algum. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César, e todo aquele que se faz rei é contra César. Um grande clamor se levantou da multidão, e a uma só voz gritavam: mate-o e solte Barrabás. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombava, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Então o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Jesus, porém, voltando-se para elas, e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E era 9 horas da manhã quando o crucificaram. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. E repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. E assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E os que passavam blasfemavam dele, moviam a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. A Bíblia diz que a humilhação foi tão grande que o universo entra em convulsão. E ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. E perto da hora 9 exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Assim a Bíblia diz: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A Bíblia diz que era o dia de preparação. E os judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem
quebrar as pernas dos crucificados e removê-lo. Mas vindo Jesus e vendo-o já morto, não quebraram as pernas. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estava ali olhando de longe muitas mulheres que seguiam Jesus Cristo desde a Galiléia para o servir. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E esse foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num linho fino e limpo lençol. O local da crucificação ficava próximo ao jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Outrora, ciente de tais fatos, Jesus afirmou nos evangelhos: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Sabe-se que este era um sábado cerimonial e não semanal. Este era o dia da libertação do cativeiro egípcio. E sobre esse assunto Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mãos fortes o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Nesse dia, as mulheres dedicaram-se à preparação. Lucas afirma que as mulheres prepararam especiarias e repousaram. O texto diz o seguinte: e voltaram e prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Enquanto o evangelista Marcos diz que as mulheres repousaram e em seguida prepararam especiarias. O texto fala o seguinte: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Sabe-se, porém, que ambos estão se referindo ao mesmo dia, ou seja, a sexta-feira, que era o dia da preparação semanal. No sábado, às 18 horas, findou-se os 3 dias e 3 noites, conforme as palavras de Jesus Cristo descritas nos evangelhos. O texto diz: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro levando especiarias que tinha preparado, e algumas outras com elas. Esse foi o dia que as mulheres foram ao sepulcro, mas Jesus já havia ressuscitado. O texto fala que as mulheres acharam a pedra revolvida do sepulcro. Marcos 16:9 diz: e Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Esse texto faz referência ao encontro de Jesus com as mulheres. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa vitória. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.